Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao 12º programa Jornada ESG. O programa Jornada ESG é transmitido ao vivo para 193 países via o streaming, via TV Ondas Play. A TV que aqui você vê o que você quer ver. Agradeço a todos pelas mensagens de carinho, pelos contatos, pessoas de outros países entrando em contato também, agradecendo, sugerindo. Muito obrigado de coração. O programa é feito justamente para vocês, para que vocês possam interagir, para que vocês possam participar e coloquem as pautas que vocês entendem que sejam necessárias nós discutirmos. Na medida do possível, nós vamos colocá-la aqui, trazendo sempre uma segunda opinião, um especialista para poder falar do assunto, porque aqui o objetivo é o debate. Não prevalece uma única opinião, mas a gente tenta ver de todos os aspectos, de todos os prismas. Isso é que traz a diversidade. A diversidade é o que traz para a gente essa variedade de opiniões e a gente cresce justamente nisso. Agradeço também a TV Ondas Play pelo espaço, agradeço a todos que puderam colaborar para esse programa. E esse programa começa com o seguinte tema: o perfil do profissional que o mercado ESG busca, ou seja, quem é o perfil do profissional ESG que esse mercado está buscando hoje. E para isso nós trouxemos um especialista, que eu vou guardar aqui por mais um pouquinho para ele poder falar para vocês. Antes disso eu queria comentar que eu tenho recebido alguns contatos de algumas pessoas céticas ainda, e eu entendo perfeitamente, afinal de contas a divergência de opiniões é que faz a gente crescer na discussão, que questionando, né, de uma forma até bastante técnica, quanto ao ESG ser uma moda, ser algo passageiro, ser algo de modinha, né? E eu saio com a seguinte frase: o ESG é o modus operandi do século XXI, e isso não vai mudar. E aí eu te digo por que eu coloco dessa forma. Eu vou te dar 6 situações que todos nós já vimos, que demonstram de forma inequívoca, sem questionamentos, que ESG hoje é o modus operandi do século XXI. A primeira delas: nunca se comentou, nunca se falou tanto quanto a questão de assédio moral e assédio sexual. Isso era algo colocado como tabu, principalmente as mulheres eram caladas e não podiam falar a respeito disso. Hoje, isso é inclusive políticas de muitas empresas. Então, a sociedade toma um passo à frente justamente para proteger os seus entes quanto a essa situação, esse descalabro que é o assédio. Segundo, a questão de racismo. Nunca tivemos tanta discussão quanto a racismo, quanto a distinção de alguém por uma cor ou por algo que o Vale diz que é algo simplesmente inimaginável que em pleno século XXI a gente ainda esteja discutindo isso, mas que bom que estamos discutindo para evoluir. Terceiro, discussões sobre DEI, diversidade, equidade e inclusão. Nós estamos no momento hoje, não só no Brasil como no mundo inteiro, discutindo isso, como que a gente inclui essas pessoas, todas as pessoas na discussão, sejam elas de que raça forem, de que religião forem, de que condição social forem, de que formação forem, não importa como nós vamos colocá-los todos de forma o mais equânime possível na discussão. Quarto, os 10 maiores riscos dos próximos anos no mundo, 6 deles vão ser por uma questão ambiental. Então, de 10, 60% são riscos ligados à questão ambiental, clima, enchentes, inundações e outros mais. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Fórum Econômico de Davos, Banco Mundial. Quinto, Deutsche Bank. Deutsche Bank teve executivos, alguns anos atrás, presos por questões de greenwashing, ou seja, informações equivocadas relativa à sustentabilidade. Ou seja, é uma questão hoje que dá cadeia. E sexto e último, mas não menos importante, as licenças sociais que já existem, por exemplo, no Canadá, onde a sociedade escolhe quais são as empresas que vão operar. Então, assim, eu acho que esses 6 motivos são de forma catatônica, mostrando que o ESG é sim o modus operandi do século XXI. E o momento é agora. Ainda falando de Davos, que foi o Fórum Econômico Mundial que aconteceu na Suíça, onde reuniu todos, além do G20, né, os 20 maiores países mais ricos do mundo, todas as grandes potências. No Fórum Econômico de Davos foi colocada a seguinte situação em relação ao Brasil, né? A geração de 1 milhão de empregos nos próximos 5 anos,
mais um aumento de 33% nas posições de sustentabilidade somente no Brasil. Quando eu falo de 5 anos de aumento de empregos de 1 milhão, estou falando só na área ESG, sustentabilidade. Outra situação que foi levantada no próprio fórum, a carreira ESG está entre os principais do futuro. Então, se você está interessado em mudar de posição, se você que está se graduando agora, ou que você ainda está entrando na faculdade, o momento é agora. Nunca foi tão perfeito para isso, tempestade perfeita, né? A junção da demanda, a junção das informações e a junção de uma sociedade cada vez mais demandando justamente a consciência nesse processo. E onde é que está esse mercado, né? Esse mercado a gente pode dividir nas grandes e nas pequenas e médias empresas. As grandes empresas são em torno de 20 milhões de empresas hoje no país, com CNPJs ativos, segundo o IBGE. Das grandes empresas eu não vou nem tocar, vou me focar nas pequenas e médias empresas. 30% do PIB do Brasil hoje, 4,4 trilhões, é movimentado por essas empresas. Então, para vocês verem a força que essas empresas têm. E elas querem crescer, elas querem ganhar mercado. Então, a questão ESG hoje é colocada muitas vezes até em questão contratual para contratos de prestação de serviço, por exemplo, na cadeia de valores, na cadeia de suprimentos. Então, salários que variam até 30 mil reais. Vou repetir para você não ouviu errado. Salários chegam até 30 mil reais. Já ouvi casos até de 45, 50 mil reais para gestores de ESG. Então, é um mercado extremamente demandado quanto a isso, que cada vez mais cresce. E de onde vem essa pressão toda? Qual é a vantagem que isso tudo tem para essas pequenas e médias empresas também, né? Na cadeia de fornecedores, que elas se qualificam para poder trabalhar para as maiores, né? Segundo, elas conseguem colocação de seguros mais baratos, porque com a resolução, com a circular SUSEP 666, que nós falamos aqui anteriormente com a Ivani, se vocês bem lembram do Bradesco, abordamos de uma forma muito suave, muito tranquila, mostrando que o mercado de seguros está muito atento para isso. E os prêmios vão ser diferenciados. E terceiro, mas não menos importante, o capital mais barato. Então, essas empresas terão sim, já têm hoje acesso a capital mais barato de alavancagem, de financiamento. Não são todos os bancos ainda que oferecem, mas uma grande quantidade deles. Já tivemos aqui também o Sérgio Coelho, do Lifetime BTG Pactual, falando sobre isso. Dá uma olhada nos programas passados. Ele explica de uma forma muito transparente como é o investimento ESG dessas empresas, como os bancos, como os grandes investidores estão vendo isso. E um relatório recente da Reis mostra que 72% dos colaboradores querem trocar de emprego nos próximos 12 meses. Então, como eu falei, a tempestade perfeita, o momento é perfeito para você estar nos ouvindo agora. Porque 72% do mercado quer trocar de cadeira, por inúmeras razões, salário, ambiente, o que quer que seja. E a qualificação, não vou nem falar certificação, mas a qualificação ESG é fundamental nesse processo. A Reis destaca também uma coisa muito importante, que são os soft skills. São as habilidades, normalmente, que você precisa ter além da sua qualificação. Ela destaca top 3, comunicação, liderança e empatia. E eu acrescento 5 desdobramentos que esses soft skills vão demandar. Flexibilidade, comunicação, resiliência, senso de dono e visão estratégica, que somados a uma visão, a uma experiência de análise de risco, mas também um conhecimento de segurança psicológica, a meu juízo, forma o perfeito profissional ESG. Falando nisso, você está vendo aqui embaixo o nosso WhatsApp. Coloque aqui a sua pergunta. Se você quiser, grave deitado com o seu celular uma pergunta de até 15 segundos. As melhores colocações vão ganhar hoje por sorteio, 50% no curso que nós vamos fazer, que na verdade chama-se Formação dos Líderes de ESG, o Programa de Formação de Líderes ESG. Qual é a grande diferença disso, Carlos? É que esse Programa de Formação de Líderes ESG vai ter também as questões de soft skills, uma visão mais analítica, um pouco das questões de como o analista junta dados para virar informações de tomada de decisão, como é que a gente faz todo esse processo. Então, mande a sua pergunta, mande seu comentário, ou o melhor de todos vai ser sorteado aqui pela produção. Eu vou anunciar aqui ao vivo quem foi que recebeu 50% de desconto para acessar esse programa de formação. E sem mais delongas,
Vamos chamar aí agora o nosso convidado, Rafael Falcão. Quem é Rafael Falcão? Rafael Falcão iniciou a sua trajetória em uma grande empresa de distribuição de combustíveis e logo em 2008 foi convidado pela Reis no Rio de Janeiro a iniciar a startup, todo esse processo da Reis. Lá se vão mais de 15 anos, né? 2008, 12, 15 anos na verdade. Em setembro de 2012 ele passou a liderar não só essa pequena situação, mas toda a operação no Rio de Janeiro, e a partir de 2016 incluiu as operações em Campinas também. Em 2019 se mudou para São Paulo, então ele é um carioca hoje morando em São Paulo, para liderar as operações para posições de média e alta gerência, além de projetos de alto volume e outsourcing de Rio de Janeiro, de recolocamento e seleção para todo o Brasil. É engenheiro de produção pela PUC do Rio de Janeiro, MBA em Marketing pelo IBMEC Rio de Janeiro. Rafael, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite a todo mundo que está aí nos ouvindo ao vivo aí. Legal, Rafael, seja muito bem-vindo, estou muito contente aí com a tua presença, agradecemos pela sua disponibilidade. E queria que você desse uma palhinha para a gente o que é a Reis, para os nossos telespectadores poderem entender o que é a Reis, o que é essa rede, essa gigante, o que ela faz no Brasil, na América Latina e particularmente a sua atividade. Não, muito legal, porque o tema ESG tem um impacto muito grande, né? Na época não tão claro assim, mas para o meu movimento, para o meu engajamento e motivação em estar dentro desse processo. A Reis é uma empresa inglesa, uma empresa de capital aberto aí na Bolsa de Londres. A gente opera em 33 países, mais ou menos uns 300 escritórios dentro desses 33 países. E o nosso negócio é achar a pessoa certa para os nossos clientes, para as grandes ser o nosso vínculo financeiro são com as empresas, mas as pessoas, os profissionais, eles são o grande ativo do nosso negócio, né? E aí isso tem um impacto muito grande, porque é o nosso propósito, né? Quanto mais a gente cresce, isso está ligado, né, diretamente ao número de pessoas que a gente ajuda, ou a sair do desemprego para um emprego, ou sair do emprego que ela tem para um melhor, para atender uma necessidade dela, né? Seja uma necessidade de uma posição ou de uma cultura mais alinhada com os princípios dela, ou seja, até uma questão de salário ou algum tipo de benefício, por exemplo, com essa saúde, que a gente sabe que tem uma importância muito grande no Brasil. Então eu fiquei muito feliz com o convite, porque o nosso negócio tem uma conexão muito grande aí com o que a gente está falando aí de ESG. Legal. Sim, uma coisa interessante, né? O ESG caiu como uma bomba aqui no Brasil, né? Então, acredito que vocês também tenham sido pegos um tanto de surpresa nessa situação toda, né? Deve ter sido uma grande correria, até porque as empresas talvez até nem soubessem qual o perfil que elas estavam buscando, e aí liga pro pessoal da Reis, a Reis vai resolver, então, mas o que você quer, qual é o perfil, então, como é que foi esse momento, essa entrada, esse boom, dessa demanda de ESG para vocês? Cara, perfeito, Carlos. Ótima pergunta, e foi exatamente esse movimento. E esse é muito o posicionamento que a gente está vendo, porque cada vez mais os clientes estão nos contratando para não simplesmente buscar um perfil pronto, mas o perfil que vem acompanhando essas tendências. O ESG foi exatamente esse movimento, né? Você não tinha perfis que você comparava de bate-pronto, porque essa era uma posição que não existia com esse formato. Exatamente. Então, o que aconteceu? O nosso trabalho inicial foi fazer algumas adaptações. Que as adaptações foram essas, né? Profissionais oriundos de alguma das áreas do ESG, mas que tinham por curiosidade, por vocação, por realmente vontade e curiosidade,
começou com profissionais, por exemplo, que tinham um viés financeiro, mas o viés financeiro que transitava, né, com impactos no meio ambiente, era uma, por exemplo, de segurança e meio ambiente, e aí ele abrangia, ele crescia, né, aumentava o seu escopo para as outras áreas, e o profissional também de recursos humanos, que já tinha na sua agenda questões relacionadas à diversidade, inclusão, e aí eles avançaram com as questões sociais, de meio ambiente, etc. Então, nesse começo, você foi perfeito na sua colocação, esse foi meio formando um Frankenstein, ou seja, não existia a pessoa que saía da universidade ou entrava até numa universidade querendo ser um executivo de ESG ou entendendo que posição seria essa e que trilha de carreira ele teria. Então, esse foi uma tendência de várias carreiras, né? Quando você olha para frente, existem, na verdade, várias demandas que ninguém sabe bem ao certo que formação ou que trilha de carreira vai ter. Ela simplesmente vai sendo formada por uma necessidade de mercado, pelo impacto, né, ou pela resposta da sociedade na compra de produtos ou serviços, ou tecnologia, em suma, N fatores, e essas carreiras vão se transformando e se formatando ao longo do tempo. Exato. Curiosidade, como essa demanda hoje que está no Brasil tem a mesma pujança de outros países da América Latina, ou aqui é muito diferente do que vocês estão vendo nos outros países latino-americanos? Bacana. Quando a gente olha, né, para o espectro América Latina, o Brasil tem um certo protagonismo, porque geralmente ele, em muitos dos casos, ele é a sede para toda a operação da Latinoamérica. E geralmente o ESG ele fica dentro das sedes porque ele meio que faz o planejamento para a operação local. Então, quando a gente olha, né, pro ESG, lógico, isso tem uma capilaridade que abrange todas as nossas operações aqui da América Latina, com México, Colômbia, Chile e Brasil, mas aqui no Brasil você tem um perfil mais estratégico e mais consolidado, ou seja, mais robusto no que tange o ESG, e nos outros países, dependendo do caso, o perfil que operacionaliza as políticas definidas aqui pelo Brasil. É claro que existem exceções, mas em via de regra, o Brasil tem um protagonismo. É a locomotiva da América Latina nesse aspecto também, né? Exato. E falando especificamente disso, eu imagino que no início, com as demandas que vocês receberam de vários clientes, seja do Brasil ou da América Latina, muitas das vezes, acredito eu, que deva ter começado muito mais por uma pressão dos próprios investidores, dos teus clientes, ou uma pressão da sociedade também, junto com uma questão meio que de moda, está todo mundo tendo, meu concorrente também tem, agora uma área de sustentabilidade, ESG eu vou colocar também, e acho que isso aos poucos vem se moldando para efetivamente o que é a essência do ESG, que a gente chama de C do ESG, que é o comportamento, a cultura, ou seja, o propósito da companhia, da organização, efetivamente em fazer algo sustentável, que perfeitamente possível de ser rentável, lucrativo e agradável, né, aos olhos do acionista também, afinal de contas as empresas não são filantrópicas, né? Então eu acredito que tenha sido um pouco disso, não? Isso. Eu vejo um desenvolvimento do conhecimento do impacto que o ESG pode trazer. Então, assim, se eu fosse colocar numa linha cronológica, Camargo, eu iria no seguinte ponto, e aí eu vou trazer até alguns números, né? A rede como é inglesa, só para você ter uma ideia, hoje, mais ou menos, 57% dos fundos focados para investimento, né, os privates da Europa, eles têm algum critério de ESG
para alocar os seus recursos. Isso eu estou falando de uma brincadeira de 8,9 trilhões de dólares. E isso aí que você mencionou na sua introdução, que tem um impacto inicial. Então, acho que começou com o lado financeiro. Na sequência, veio o lado do consumidor. Os consumidores mais conscientes e um produto com um ISG forte, ele sabia se comunicar melhor com os clientes e, lógico, ser mais atrativo. E por último, que está ligado exatamente como você falou, o C, cada vez mais para você não só atrair, mas reter os grandes talentos, que são as pessoas que fazem a diferença no resultado. Correto. Geralmente, essa parte dos profissionais exigem, né, para entrar num determinado projeto, que a empresa que eles vão trabalhar e contribuir, cara, esteja ou no caminho de implantação ou em um nível alto de comprometimento com ESG. Então, acho que tem esses 3 linhas que somadas, né, geram hoje um impacto enorme dentro dos principais players. E aí você citou bem, esse impacto não é só nos grandes players não, tá? Hoje tem muita questão da economia local, onde o ESG tem uma influência enorme também. Então acabou que ele ganhou uma dimensão gigantesca no nosso mercado aqui no Brasil. Perfeito. Eu vou fazer aqui uma pausa, Falcão, só para aquela pergunta de $1 milhão. Qual é o perfil, quais são as soft skills que o profissional de ESG precisa? Mas antes de responder, a gente tem alguns comentários aqui interessantes. Vamos lá, William. Vamos lá então. Temos um comentário aqui do Ramiro, falando o seguinte: esse programa tem que ser mais divulgado. Muita gente desconhece este assunto. Eu sou de Seropédica, Rio de Janeiro. Ramiro, te convoco então a se juntar na gente nessa jornada ESG. Coloque nas suas redes, por favor. Vamos fazer um barulho. Vai ser um prazer, meu amigo. Muito obrigado pelo seu comentário. Temos aqui também o comentário de Walter Silva, que é a pergunta que todo mundo sempre faz. ESG é o quê? É tanta sigla e poucas ações positivas para cuidar do meio ambiente. Sou fã de Niterói. Sou de Niterói, Fonseca. Vamos lá, rapidinho então. A gente já repetiu em outros programas, mas não custa nada a gente falar de novo. Bem lembrado, muito obrigado. Vou começar pelo que não é. O ESG não é compliance. ESG não é sustentabilidade. ESG não é atendimento à legislação. O ESG iniciou-se aqui no bolso, ou seja, o grande pai do ESG, como diz o meu professor, o Roberto Rocha, começou no bolso. Pai do ESG é o bolso. Por quê? Foi criado com uma provocação do então secretário das Nações Unidas, Kofi Annan, em 2003, 2004. Juntou-se grandes empresas e criou as linhas gerais de investimento, de avaliação de risco de projetos de grande porte nas áreas socioambientais, porque o valuation, que era só o financeiro, não era suficiente para identificar e mitigar esses riscos. Hoje, o ESG está com uma forma tão grande, como eu falei lá atrás, no início do primeiro programa, dá uma olhada lá com a Gildenora Dantas, ela é presidente do Conselho de Administração da Fundação Cefaz do Ministério da Fazenda, e eles estão implementando o ESG, ou seja, o ESG hoje extrapolou, não é mais uma questão somente de avaliação socioeconômica, é hoje uma grande ferramenta com práticas e métricas para mudar essa sociedade. Mas vamos lá, Falcão, a pergunta de $1 milhão. Qual essas soft skills, né? Quais são essas habilidades, antes de a gente falar especificamente da graduação, quais são essas soft skills que vocês estão vendo da Reis cada vez mais demandadas dos seus clientes, das grandes empresas, até médias e pequenas também, que procuram vocês? Quais são essas soft skills que os nossos telespectadores precisam saber para desenvolver e ficarem habilitados, elegíveis a um processo de seleção da Reis? Excelente, Camargo. Acho que soft skill vem ganhando um espaço enorme, uma proporção enorme na tomada de decisão dos nossos clientes, para quem de fato será o melhor executivo para preencher o quadro, né, deles. E eu vou começar com a primeira. Eu coloquei a primeira aqui, que é muitas das vezes
negligenciada, que é a escuta ativa, né? A real escuta. E por que o impacto no ESG? Porque o ESG ele tem que estar realmente com uma escuta ativa dentro de casa para entender o porquê de certas ações que são feitas de maneira automática ao longo de inúmeros anos, mas que não fazem mais sentido no momento atual. Então, eu acho que essa escuta é muito bacana e também a escuta do mercado. É a pessoa de dentro da empresa escutar, cara, realmente quem consome o meu produto ou o meu serviço e qual é a impressão dele com isso. Então, acho que o primeiro passo que eu ia colocar aqui é realmente a capacidade de ter uma escuta ativa. A segunda é a comunicação. E por que eu falo da comunicação? Que na verdade é uma comunicação clara, mas é uma comunicação que eu coloco aqui como adaptativa. Porque, de novo, acho que o papel do ESG é impactar e utilizar diferentes pessoas ou grupos para se comunicar. E para isso, se você realmente, né, se comunicar e se fazer entendido, é importante ter essa capacidade de adaptação, entender com quem você fala, qual é o propósito daquele grupo, qual é o nível social daquele grupo, qual é a formação daquele grupo, para que você extraia o melhor resultado, o resultado que você queira daquele grupo. Eu coloco isso. Um outro, que eu acho que aí vem muito até das luzes que você está lendo, eu acho que é o pragmatismo. É como a gente, às vezes, transforma, né, certos movimentos, e aí a gente vai falar tanto da parte de D&I ou da parte de responsabilidade social, como a gente consegue, o profissional consegue, né, através de um pragmatismo, transformar determinadas ações em resultados práticos e concretos para mostrar tanto para a sociedade quanto para os acionistas. Então eu colocaria esse ponto e aí fecharia com a clássica, né, empatia, que é se colocar no lugar dos outros, porque, de novo, né, às vezes o seu produto, o seu serviço não tem um impacto ou tem um impacto positivo para você, mas para um grupo que seja o majoritário do consumo, né, desse seu produto ou serviço não tem o mesmo impacto por algum motivo. E a pessoa tem que ser empático para estar no lugar do outro e entender, cara, isso para mim não é a única classificação, eu tenho que analisar quais são as outras camadas, quais são os impactos das outras camadas e por quê, para que eu consiga adaptar meu produto e serviço e continuar galgando uma evolução em market share. E aí termino com a colaboração, a habilidade, né, de colaborar. Por quê? Por maior que seja o ESG dentro de uma corporação grande, você tem uma interface 100% do tempo com outras áreas, né? E aí você tem que ter e conseguir gerar uma colaboração que não é uma gestão direta, né? É um engajamento, né? Então você tem que ter um engajamento. Exatamente isso, camarada. Então acho que eu elencaria essa, né? A escuta, a comunicação, o pragmatismo, mas eu coloquei aí no enfoque, né, de traduzir algumas ações em resultados concretos e factíveis para que as pessoas escutam, empatia e colaboração. Perfeito. E a graduação? A gente já ouviu aqui de muitas situações diferentes. Precisa ser engenheiro, biólogo, tem que ser assistente social se você não entende do S, tem que ser engenheiro se você não entende de meio ambiente, e tem que ser biólogo ou algo que o valha para ter essa visão do todo ambiental, né? A gente tem discutido muito disso e o entendimento é que o conhecimento de análise de risco é muito importante, e você não precisa ser um exímio conhecedor de todas, saber calcular em RASOPs e coisas do gênero, mas entender o princípio de avaliação de risco, você saber identificar o risco, qualificar esse risco, mensurá-lo, né, e poder geri-lo para trazer para um ambiente tolerável. Pega aquele risco que é intolerável, traz para uma situação tolerável. Isso passa por todos esses soft skills que você falou, e mais alguns outros, né? Então, pelo que vocês têm vivido, e essa é uma visão muito importante, desse teu comentário, qual é a visão, qual é o sentimento que vocês têm quanto a essa formação? É um pouco disso? Tem algo além? Como é que você vê essa formação? Cara, é bem bacana
bacana, Camargo, esse ponto seu. Como você falou, existe naturalmente, né, dentro das empresas, vários caminhos que levam ao ESG nessa construção que a gente comentou. Então, existem as formações clássicas, né, das pessoas. Por exemplo, existe muito engenheiro que está lidando com a parte de segurança do meio ambiente e toda essa complexidade de análise de risco, que são as ciências mais exatas. Junto com isso vai a economia e a própria administração. E aí, complementar a isso, existe, né, as ciências que são voltadas mais para humanas, né? Então você tem desde do direito, a sociologia, como você falou, liderando, ou própria biologia, etc. Então, o que é o nosso entendimento e predominância no cenário atual, até porque a gente não tem, né, uma formação específica, que eu acho que tem, é muito factível que isso passe a existir no futuro próximo, mas geralmente a predominância são das ciências exatas, e porque ela tem uma facilidade maior e geralmente elas ocupam posições dentro da hierarquia com maior proximidade ou aderência ao ESG. Agora, eu já vi vários casos de sucesso de executivos que, como você bem falou, usaram uma perna, por exemplo, da Humanas, né, para se aproximar do ESG e, gostando do tema, foram se desenvolvendo na questão de análise de risco, que tem uma parte, né, mais técnica e mais exatas, mas não tem uma complexidade absurda, ou seja, algo, sei lá, uma integral de engenharia ou alguma coisa super complexa em termos de exatas. Então, é bacana, porque o ESG eu entendo como bem eclético em termos de formação. O que eu sempre vejo realmente é o coração da pessoa, né? Eu acho que o ESG puxa o profissional e atrai o profissional, cara, com essa gana de juntar, né, o mundo corporativo, a vida de executivo, mas relacionado ou trabalhando temas que consigam impactar o social, o meio ambiente, etc. Perfeito. Eu lembro, eu estava falando, eu lembrei, eu escrevi um livro há um tempo atrás, O Desafio do Futuro, a importância do empreendedorismo no século XXI. Né? E nesse livro a gente constatou, tem eu e mais dois autores, né, o Rodrigo e o Fábio, até a década de 70, se não me engano, curioso, a graduação de economia e engenharia na montagem dos cursos, né, das graduações, não tinha cadeiras de áreas humanas como obrigatórias, eram todas eletivas. Hoje isso mudou de figura, justamente porque aquela ideia, né, da economia do homem econômicos, ou seja, o cara trabalha para ganhar dinheiro, comprar um carro, comprar um apartamento e ser feliz, isso desmoronou com o avançar das políticas sociais, da própria sustentabilidade, mostrando que hoje as pessoas trocam de trabalho meramente porque tem mais tempo para ficar em casa com os filhos, curtir a família. Então essa ideia mais humanizada, que foi o que você colocou, está cada vez mais valorizada e eu acho sensacional isso. Antes da gente continuar, tem mais alguns comentários aqui, certo, William? Certo. Vamos lá. Temos aqui o comentário do Mário Sérgio, falando que aqui em Brasília, ESG causa muita preocupação em muitos políticos que fingem não entender só para não ter que se manifestar, mas o ESG está querendo força, de olho neles. É verdade, estamos de olho neles, muito obrigado. Temos mais um aqui da Betânia, falando o seguinte: sou bióloga e estou amando este programa, parabéns pela iniciativa, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E também o Cássio. ESG é um grupo de agentes fiscalizadores ambientais e prevenções de impacto ambiental causados por empresas? Sou de Campo Grande, Rio de Janeiro. Não, meu amigo, não é. Quer dizer, perdão, tem um pouco disso de você acompanhar, ser um pouco de fiscal nesse processo, mas não é bem isso. O propósito, ele é justamente, ele não é reativo, ele é proativo.
Então, o objetivo disso tudo é a avaliação antes que o problema aconteça. Até porque fica mais barato nesse processo. Certo, Falcão? Exatamente. E aí eu pego um gancho, Camargo, com o que você falou também no início. Acaba que ele tem um impacto muito maior do que uma simples fiscalização. Ele é decisor se o seu produto, o seu serviço vai vender ou não. Ou se você conseguir, ou se você vai conseguir um financiamento diferenciado que viabiliza o seu negócio ou não. Então, hoje é bacana porque ele não é um acessório. Ele se torna, em muitos dos casos, a peça principal do seu negócio. Exatamente. Então, isso muda de figura. É um pouco até da questão que levantaram aqui, uma das pessoas que comentaram, da questão política. Isso não depende da política, né? Porque independente da política que tiver ou não, se o consumidor não quiser comprar seu produto, ele não vai comprar. Então, uma tendência que ela abrange a sociedade como um todo na tomada de decisão de como se relacionar com a empresa, com o produto, com o serviço. Verdade. A última pergunta desse bloco, né? Eu guardei, acho que ela fecha bastante com tudo que a gente falou até agora, que é a questão do propósito. E aí, propósito, se eu puder definir propósito numa frase, é o seguinte: é o que te faz levantar de manhã da cama. É o que move você. E eu sempre cito o exemplo do Martin Luther King. Se não me engano, agosto de 63, 250 mil pessoas em Washington, um domingo ensolarado, quentíssimo, onde ele fez aquela famosa, cunhou, né, a famosa frase, I have a dream, eu tenho um sonho. 250 mil pessoas foram a Washington para ouvi-lo. Será que foram para ouvi-lo? Como é que ele conseguiu juntar essa gente? Não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha Facebook, nada disso, não tinha mensagem, texto, nada. Quantas pessoas foram para ouvi-lo? O Simon Sinek, que faz um pouco dessa abordagem, ele é categórico nisso, eu concordo perfeitamente. 0. Ninguém foi até o Washington para ouvir o Luther King falar. Eles foram até o Washington porque eles acreditavam na mesma situação que ele acreditava. Tanto que ele falava que ele tinha um sonho, não que ele tinha um plano. E não era uma questão de pretos contra brancos. Por quê? 25% dos que lá estavam eram brancos. 66 mil pessoas, mais ou menos. Então, a questão não é essa. Temos que tirar o bode da sala e analisar realmente o que é isso. Então, essa questão de propósito, ela realmente move as pessoas. Faz as pessoas, por exemplo, acordarem às 2 horas da manhã para ir para uma fila comprar um Apple que vai sair só às 8 horas da manhã no dia seguinte. E elas não entram na fila para comprar um outro de outra marca. Aliás, eu não ganho nada pela citar essas marcas, pelo amor de Deus. Gostaria muito, estou aqui à disposição. Mas por que essa pessoa acorda de madrugada, entra na fila para comprar um Apple? Ela não vai comprar o aparelho, ela não vai comprar aquilo, ela vai até lá para que a ideia da inovação que a Apple tem, ela também quer ter. Então ela vai em busca do que ela acredita. Então o telefone é meramente uma ferramenta nesse processo. Se a Apple vendesse bala Juquinha com aquele modelo, as pessoas comprariam também, porque é da Apple. Entende? Então, esse propósito é o que move a gente. E a gente acredita muito, aí a pergunta falando dessa questão toda de propósito, vocês, da experiência de vocês nesses anos aí, nessas buscas, né, por cada vez mais profissionais, cada vez mais difícil achar esses profissionais de ESG, essa questão do propósito realmente gera esse engajamento, esse caminhar todo junto, essa jornada, né? Camargo, o consumidor, e aí, para mim, a terceira perna, né, o terceiro estágio, ela chega nos talentos. E isso você tem várias gerações convivendo junto. Então, para uma geração, né, exatamente como o que você falou, ela quer um bom emprego
para receber um salário para comprar alguma coisa. Só que a geração que está chegando, ela não quer isso. Ela não quer ter um carro, por exemplo, ela quer andar com um aplicativo. Ela não quer ter bens, mas ela prefere viver experiências. E aí, por último, que é o que você falou, ela não quer trabalhar só por isso, mas ela quer trabalhar por uma causa ou por um serviço que gera um impacto, ou por uma empresa que gera um impacto social diferenciado. Então eu converso assim, com vários executivos e clientes que eles estão se adaptando e estão entendendo, né, e sendo assessorados para conseguir atrair e criar um modelo de novo sustentável, que a gente fala de futuro, né? Como é que a gente torna a empresa sustentável. Então, entrando em alguns detalhes, tem clientes que estão no mercado, né, bem posicionados, num segmento com um produto ou serviço com uma margem grande, então eles têm um escritório maravilhoso, eles têm lanche, café da manhã, lanche e jantar na geladeira para as pessoas se servirem, um ambiente, cara, super clean, moderno, colocam a mesa de ping-pong e eles não conseguem ter a retenção. E aí eles se questionam o RH, se questionam como eles não conseguem atrair. E tem uma outra pessoa que já tem um escritório modesto, etc. Mas, cara, tem todo um trabalho de engajamento. Então, eu acredito muito, você citou várias pessoas aí, o Simon Sinek é um. Eu acho que é um outro grande exemplo, não sei se todos aí conhecem, porque não tem no Brasil, mas existe uma marca americana que é a Patagônia. E o propósito do cara, ele quer fazer roupa que dure, dependendo da roupa, ele troca de graça. Acabou agora, né, de doar a empresa dele toda, não deixou nada, a empresa dele vale alguns bilhões. Doou a empresa, escreveu um livro, né, que Deixe Meus Funcionários Surfar. Então ele entende que as ondas, né, não é aquele esquema simplesmente da pessoa não trabalhar, sei lá, não trabalha na sexta. Ele entende, e ele faz essa analogia com a onda, porque ele entende que existem momentos da vida que são únicos. E você não pode se privar deles para trabalhar. Então ele entende que a pessoa entrega mais, trabalha mais, se, por exemplo, acho que como vocês citaram aí, a pessoa puder, por exemplo, sair um dia, meio-dia, para ver uma apresentação de balé da filha, ou mesmo para aproveitar, sei lá, olhar e sair com a esposa para comemorar uma data especial. Então ele entende, e lógico, provou isso com o resultado do empreendimento dele, que o ESG, cara, gera um impacto de performance, né? E esse é um pouco do stick push que a gente está vendo, essa adaptação de todo mundo. Gostei do stick push, é isso mesmo. A gente tem mais comentários aqui, William? Vamos lá, hoje está sortido. Hoje está. Só que essa pessoa não se identificou, está aqui como guest, né? Que é quando a pessoa não coloca o nome. ESG tem construído um processo disciplinador e tem envolvido o propósito de negócio das grandes companhias e do setor público também. Verdade. Estamos no processo, estamos seguindo. Agora nós temos a questão das vagas, né? Vamos lá. Prepare então a câmera do seu celular. Nós vamos colocar aqui as vagas já com o código QR Code. Então, com a câmera do seu celular, automaticamente você vai ser direcionado para o site da empresa que está buscando esse profissional. Boa sorte. Vamos lá. A vaga que temos hoje é aqui a vaga de analista de responsabilidade social. Da ArcelorMittal, né? Uma gigante do aço, né? De Minas Gerais, Itatiaiçu, eu acho que é esse o nome, e é regime CLT. Nosso propósito é produzir aços inteligentes para pessoas e o planeta, cumprindo o nosso papel na indústria de maneira segura e sustentável, rumo à neutralização da emissão de carbono. E já deu para imaginar como são intensos e constantes os desafios, né? E é isso mesmo o que você vai encontrar aqui. Tem aqui os principais tarefas que você vai ter que fazer, né? Não vou ler aqui que é muita tarefa, mas você pode, né, usar o seu QR Code, né, o seu leitor de QR Code, para você poder acessar essa vaga e ler os pormenores, né, da vaga, que tem muita coisa para você ler. Que bacana, é uma empresa de ponta,
muito bem conceituada. Então, assim, de novo, não recebemos nada da ArcelorMittal, somos simplesmente justos. Sim. Se a ArcelorMittal quiser nos ajudar entrando nessa jornada ESG, sejam todos muito bem-vindos. Com certeza. E é isso que temos de vaga por hoje. Bacana. Um comentário interessante que o Falcão colocou, né? Essa questão do propósito. Essa empresa Patagônia, existem outros casos também, eu volto a falar da Apple, que para mim é uma marca assim, sensacional pelo visionário que era o Steve Jobs, né? E ele tem no livro dele, né, é um calhamaço, mas vale a pena dar uma lida, ele participou do desenho, eu achei sensacional, da arquitetura da sede da Apple. E algumas coisas me chamaram muita atenção, por exemplo, o café fica como se fosse uma confluência de vários corredores. Então o café não fica no canto, fica no meio desses todos os corredores. Por quê? Ele entende que aquilo ali fomenta a discussão, o contato, a fala das pessoas. Ele tem uma sala que é a sala do relax, que é o cara que vai ali para tirar a soneca na hora do trabalho. Isso há 20 anos você era taxado de vagabundo, não quer nada com nada, né? Hoje as empresas fomentam, pedem para que você tire uma soneca. Por quê? É nesse momento do chamado ócio criativo, já que a gente pode falar isso, que as grandes ideias surgem, como surgiu a ideia do post-it e outras mais, né, que aconteceram tudo isso. Mais comentários aí? Sim, na verdade o guest, ele falou aqui de novo, e ele falou o seguinte, esse guest aqui era eu, Rafael Vieira. Aí ele falou o seguinte, ações e propósitos compõem essa nova era para o meio ambiente e mudanças do clima. A ESG tem se consolidado como um dos instrumentos no mercado financeiro, no comportamental, social e nas ações de sustentabilidade na cadeia produtiva, nas relações de produção e consumo. O cara fez a resposta aqui completa. Aqui. Bacana, bacana. Então vamos lá, sem mais delongas, estamos chegando aí no final do programa. Peço à produção aí que faça um sorteio. Claro, vou pegar aqui para ele. Só um instante. Pode ser auditado depois, mas não está sendo gravado, mas é um sorteio correto e consciente? Sim, sim. Por favor. Vamos lá. Sorteio aqui. Sorteio da vaga que vai dar direito a 50% na formação de líderes ESG, que vai ser a primeira formação considerando toda essa questão de soft skill, análise de risco, tudo isso que ainda está faltando nessas formações, né? Então a gente vem com essa proposta realmente de criar essa mudança para ajudar você a ter acesso a esse mercado. Esse é o nosso propósito. Deixa eu pegar aqui os nomes que comentaram aqui hoje. Deixa eu ver, tá aqui, Ramiro. Vamos lá, William, tempo na TV é escasso. Isso. Enquanto isso, vai seguindo aí com... Beleza, daqui a pouco então a gente fala. Vou pedir então para o nosso amigo Rafael Falcão. Estamos chegando aí no final, Rafael. Deixo aqui já aberto os portões, né? A nossa TV disponível para você. Foi um papo assim para lá de agradável, né? Pela disponibilidade, pela forma carinhosa com que vocês nos atenderam. Muito obrigado. E deixo aqui para os seus comentários finais. Eu queria muito agradecer aí pelo espaço de vocês também. O papo foi ótimo, cara, a hora voou. E terminar com isso. Acho que o ESG é só uma centelha no que a gente vai ver para o futuro, né? De posições que vão ter uma conexão, cara, com a sociedade, com propósito, com o meio ambiente. Então, acho que hoje, né, as pessoas têm que escolher o que vão estudar, o que carreira vão seguir, com a cabeça muito mais aberta para mudanças ao longo. Aí você, cara, começava como engenheiro, morria como engenheiro, advogado, o médico tradicional e o economista, e hoje não, hoje isso está aberto. Então a pessoa realmente tem que seguir o que gosta, o que ama, porque ela vai ter a oportunidade de ter sucesso, né? E isso a gente vê com as questões de mídia social, e eles têm super sucesso com algum tipo
de conteúdo no YouTube, no Instagram, ou chegando até determinado público. Então, eu queria terminar com isso, né? Falando da importância do ESG e para mim, como o ESG vai cada vez estar mais presente, e não só como uma da organização, sem dúvida nenhuma, num futuro muito próximo. Faço suas minhas palavras, exatamente é a forma que a gente vê. O ESG é o modus operandi do século XXI, isso não vai mudar. A gente está vendo isso acontecer de uma forma muito forte, muito rápida. O Stephen Hawking tem uma frase que diz que nos últimos 100 anos nós crescemos muito mais do que os últimos 800, né, em matéria de tecnologia, evolução e tudo mais. Então, se a gente fizer uma análise aí, não precisa nem ser 100 anos, os últimos 30, né, a gente evoluiu de uma forma assim absurda, né? Hoje nós estamos fazendo aqui do estúdio, Rafael está na casa dele, em outro município, outra cidade, algo impensável da gente fazer há 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Então, é para você ver como é que a tecnologia evolui nesse processo. Mas vamos lá, rufem os tambores. Vamos rufar os tambores aqui. Já estamos já mais ou menos no tempo certinho aqui. Vamos colocar aqui agora na tela o site que nós estamos utilizando aqui, o sorteador aqui.com.br, que a gente está utilizando aqui com todos os nomes dos comentários que colocaram aqui. E vamos sortear agora. Por favor. Ramiro, se você puder, manda mensagem pra gente depois, colocando seus dados, pra gente poder, né, colocar o seu nome. Você conseguiu ganhar 50%. 50% de desconto no primeiro curso de formação de líderes ESG. Parabéns, Ramiro. Espero que você goste, vai ser feito com muito carinho, né? A gente encerra aqui a nossa transmissão. Agradecemos muito. Mas antes disso, perdão. Gente, lembrar. Vamos colocar aqui agora a nossa próxima entrevistada. Outra pessoa também sensacional, com um conhecimento, um cabedal enorme, a nossa amiga Suzane. Por favor, coloque aí na tela, William. Está na tela agora o nosso próximo programa aqui, programa Lixo Zero será o tema, né, com a Suzane Batista Galeno, né? Correto? Isso. Suzane Batista Galeno faz um trabalho sensacional na cidade de Pernambuco, na cidade de Recife, em Pernambuco, com o programa do Lixo Zero, que está em outras cidades. Ela tem envolvimento em questões de economia circular e outros mais, de trabalho social muito bacana. Grande figura da questão ESG. Não percam, na próxima quinta-feira, Suzane Galeno conosco aqui no Jornada ESG. Ficamos por aqui, mais uma vez agradecemos a você que teve a disponibilidade de estar conosco até agora. O nosso amigo Rafael Falcão, a quem mais uma vez agradeço e ratifico os votos aqui de portões abertos para você. Estamos à sua disposição no que você e a Reis precisar. Agradecemos a você, agradecemos a TV Ondas Play e a Deus por mais um programa. Fale, Rafael. Muito obrigado a todos vocês. E só para deixar, né, acho que tem muita gente, cara, interessada em oportunidades futuras. Então, todas as nossas oportunidades estão lá no site. Boa. É só entrar, reis com H, HAYS.com.br. Perfeito. Então, lá tem todas as nossas posições, a pessoa consegue saber mais da empresa, então fica essa porta aberta também. Sensacional. Muito obrigado aí. Todos vocês, muito obrigados. Fiquem com Deus, uma boa noite.